Olá a todos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções, agora no módulo 8 da frente 2 de matemática. Nesse módulo, ele nos traz três novas classificações para a função. Quando a função é injetora, sobrejetora e bijetora. Para a função ser injetora, de forma intuitiva, a gente fala que cada y vem de um único x. Para a função ser sobrejetora, a gente, de forma intuitiva, informal, a gente fala que não sobra nenhum y no contradomínio. E para a função ser chamada de bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, lembrando, injetora, quando cada y vem de um único x. Sobrejetora, quando não sobra nenhum y sem vir de algum lugar. E a função bijetora, se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, a gente fala que a função é bijetora, tá bom? O exercício 1 desse módulo, ele pede para a gente classificar cada uma dessas relações. Mas antes de classificar a relação, o exercício pede também para que a gente verifique se essa relação é uma função. Então, para verificar se é função, eu tinha dois critérios que a gente viu na nossa aula passada. Os critérios eram: todo x do A tinha que ir para algum lugar e não podia sair mais de uma setinha de cada um. Então vamos verificar se o item A é função. Todo x está indo para algum lugar? Esse tá, esse não. Todo x tem que ir para algum lugar. Todo elemento do conjunto A tem que ir para algum lugar. Esse não está indo. Então o item A não é função. Vamos ver o item B. Todo mundo está indo para algum lugar? Esse está indo, esse está indo, esse está indo. Todo mundo está indo para algum lugar. Mas note que esse segundo, ele está indo para dois diferentes. Então, não é função. Para ser função, cada elemento só pode ir para um outro elemento do y. Esse está indo para 1. Esse está indo para 2, não é função. Vamos agora para o item C. Vamos verificar se, primeiro, cada elemento está indo para algum lugar? Esse vai, esse vai, esse vai. Cada elemento está indo para algum lugar. Agora, algum elemento está indo para mais de um? Não. Vai para 1, vai para 1, vai para 1. Isso aqui é função. Essa é função. Se é função, agora a gente pode discutir se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Será que ela é injetora? O que eu tenho que olhar? Agora eu tenho que olhar no B. Perceba que para discutir se a relação é função, eu olho sempre no A. Eu olho sempre no conjunto de onde estão saindo as flechinhas. Para discutir se é injetora ou sobrejetora, eu tenho que olhar no B, no conjunto onde as flechinhas estão chegando. Então vamos ver aqui, olhando no B. Esse daqui vem de um só, esse daqui vem também e esse não vem. Percebe que sobrou alguém que não está vindo de nenhum lugar? Para ser sobrejetora não sobra, mas esse sobrou. Se ele sobrou, a função não é sobrejetora. Então, não é sobrejetora. Sobrou gente. Agora vamos ver se ela é injetora. Para ser injetora, cada y do B tem que vir de um único x que está no A. Percebe que esse aqui está vindo de 2? Esse y, esse elemento do B, está vindo de dois elementos do A. Então também não é injetora. Bijetora não vai poder ser, porque para ser teria que ser as duas, que ela já não é. Vamos ver o D. É função? Bom, todo mundo do A está indo para algum lugar. Cada elemento do A só vai uma vez. É função.
Vamos ver agora se ela é sobrejetora e injetora. Será que ela é sobrejetora? O que eu tenho que olhar? No B, se alguém sobrou. Sobrou alguém? Não, todo mundo está recebendo flechinha. Então essa é sobrejetora. E agora, para testar se é injetora, eu tenho que olhar para cada elemento do B, verificar se alguém recebe mais de uma flechinha. Esse recebe duas. Então, não é injetora. Item E. Primeiro, verificar se é função. Todo mundo do A vai para algum lugar? Todo mundo está indo para algum lugar. Alguém vai para mais de um lugar? Não. Cada um só vai uma vez. Então, é função. Vamos verificar agora se é sobrejetora e injetora. Será que é sobrejetora? Para ser sobrejetora não pode sobrar ninguém. Esse sobrou, esse sobrou. Então, sobrejetora não é. E injetora? Injetora, cada Y só pode vir de um único X. Esse está vindo de um único, esse está vindo de um único. Então, é injetora. Por fim, o item F é função. Todo mundo do X, todos os X, todo mundo do A está indo para algum lugar. Cada elemento só vai uma vez. É função. Agora vamos olhar se é sobrejetora ou injetora. Sobrejetora, não sobra ninguém. Não sobrou ninguém, então é sobrejetora. E agora, injetora. Cada elemento do contradomínio, do B, tem que vir de um só. Esse só está vindo desse, esse só está vindo desse, esse só está vindo desse. É injetora também. Agora, se a função ela é sobrejetora e ela é injetora ao mesmo tempo, então ela é bijetora. Bijetora é só como se fosse um apelido. Para evitar falar injetora e sobrejetora toda vez, a gente fala que ela é simplesmente bijetora. Vamos agora ver um exemplo de como que a gente pode descobrir se uma função é injetora, sobrejetora, a partir do gráfico da função. Esse exemplo não está na apostila, mas eu acho que ele é bem elucidativo, ele é bem instrutivo para o que a gente vai discutir agora. Então imagina que eu tenho uma função f de R em R. O que significa essa notação mesmo? Vamos lembrar. Esse primeiro aqui é o domínio da função e esse segundo é o contradomínio. Da onde vem o x, aonde estarão os y. Mesma coisa aqui, eu tenho uma função g, cujo domínio é R e o contradomínio é R também. Onde estarão os valores de x para a função, onde estarão os valores de y. Aqui é a mesma coisa. Esse é o domínio, esse aqui é o contradomínio. E aqui é dado o gráfico dessas três, da f, da g e da h. Então vamos discutir se elas são injetoras. Para ser injetora, o critério era o mesmo critério que a gente tinha visto agora há pouco. Mas se eu estiver olhando para o gráfico da função, tem um teste mais rápido, que é o teste da reta horizontal. Então eu faço o seguinte, tento traçar uma reta horizontal no gráfico da minha função. Se a reta horizontal cruzar em mais de um ponto, não é injetora. Então vamos fazer o teste aqui. Tá aqui é uma reta horizontal.
cruzou a função em 2 pontos. Não é injetora. Vamos olhar essa. Passo aqui a reta horizontal. Cruzou em mais de um ponto? Cruzou aqui, aqui e aqui. Não é injetora. Agora a função H. Percebe que qualquer reta horizontal que eu traçar, ela só vai cruzar a minha função em um ponto? Não importa onde eu trace a minha reta horizontal, ela sempre cruza a função em um ponto. Se isso acontecer, então a função é injetora. Agora, para verificar se a função é sobrejetora a partir do gráfico. Mais fácil pensar, se a função é sobrejetora, a minha imagem é igual ao contradomínio. Então, a gente já aprendeu como que eu descubro a imagem a partir do gráfico. A imagem a partir do gráfico, eu faço a sombra em Y. Então eu descubro qual é a imagem, fazendo a sombra em Y, e eu comparo com o contradomínio. Se forem iguais, a função será sobrejetora. Tá? Então vamos olhar essa primeira. Qual que é a sombra que ela faz em Y? Esse trecho da esquerda vai fazer sombra tudo isso aqui. O trecho da direita, a mesma coisa. Então, a sombra que ela faz em Y são os Y positivos. A imagem dessa função é todos y pertencentes a R, tais que y maior ou igual a zero. Mas isso aqui não é o contradomínio. Isso aqui é diferente do contradomínio da função. Como é diferente, então a imagem de F é diferente do contradomínio, não é sobrejetora. Tá? Agora vamos olhar para G. Qual a imagem da G? O gráfico ele não fala, mas então a gente assume que ela continua infinitamente para lá e infinitamente para cá. Então todo esse lado esquerdo vai fazer sombra de lá até o infinito e o lado direito vai fazer sombra daqui até o infinito. Percebe que todo mundo do Y vai ter sombra? Então, a imagem da G é igual todo o conjunto dos reais, que é igual ao contradomínio. Bom, se a imagem é igual ao contradomínio, ela é sobrejetora. E por fim, agora a nossa H. Vamos ver qual é a imagem. Do lado esquerdo vai fazer sombra nessa parte, o lado direito vai fazer sombra para lá, vai fazer sombra no eixo Y inteiro. Então a imagem da H são todos os números reais, que é igual ao contradomínio. Então ela é sobrejetora. Mas se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, então ela é bijetora.